Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho, falando das Manhãs do Conhecimento, né? A gente está analisando a peça de William Shakespeare, Hamlet, né? Esse romance messiânico de Shakespeare, né? Em 1599, quando surgiu essa peça, né? A Bíblia ainda era uma coisa proibida. Só foi liberada em 1611 pela edição outorgada pelo rei James. Mas Shakespeare acessou o documento, ler esse documento podia causar a prisão e até a morte da pessoa, né? A condenação à morte. E até pior, né? As pessoas eram torturadas por isso, a igreja era muito forte nesse aspecto naquela época. Bem, ele acessou o texto, interpretou o texto da seguinte maneira. Então, tem a pessoa de Cristo que fala com os fantasmas, ele falou com o fantasma que possuiu Maria Madalena, depois ele falou com outro fantasma, né, que um dos apóstolos queria até fazer uma tenda para Elias, né, e depois falou com o Espírito de Deus, que era seu pai, né, por assim dizer. Né. Então ele falava com o fantasma, tudo bem. Aí Shakespeare continuou lendo, tem dois grupos, um grupo corrupto, né, de sacerdotes judeus, sediados principalmente em Jerusalém, que tinha sido vendido para os romanos. E tinha, então, um grupo de João Batista, ao qual Jesus Cristo pertencia, e tentava desbancar e criar uma nova religião, uma nova proposta. Né? Então, nesse momento, João Batista insta, né, pede a Jesus ir a Jerusalém fazer um bom combate, defender a nova religião e denunciar os abusos dos sacerdotes judeus. Né? Aí ele não sabia se ia ou não ia, ficou naquela dúvida e em seguida ele entrou na Jerusalém, fez um espetáculo, né? E depois ele deu uma de maluco, virou as bancas dos vendedores na frente do Templo de Jerusalém e depois foi morto. Essa é a visão de Shakespeare. E assim diz a peça Hamlet. Né? Normalmente quando você lê primeiro a história e depois você lê as entrelinhas. Então, quando você faz a segunda leitura e você lê as entrelinhas, Shakespeare fez alguma coisa que o perturbou. Né? Por exemplo, que negócio é esse? Quer dizer que a pessoa se arrepende e vai para o paraíso, vai conviver com as outras pessoas boas? Isso é meio confuso, meio complicado, porque esse convívio não é muito certo. Imagina você, o filho, vai conviver com o assassino do pai, que ele causou sofrimento em quase toda a sua vida. Né? E assassinos são assassinos, é difícil a convivência com pessoas criminosas, né? Não é para qualquer um. Então, como vai acontecer isso desse suposto paraíso? Essa era a dúvida. E é isso que é questionado muitas vezes, não somente isso, mas muitas outras coisas dentro do texto de Hamlet. Né? Então, dito isso, né, para você ver como são as coisas, escrever a peça Hamlet e publicá-la já era muito perigoso. Né? Não era uma coisa fácil de ser feita, porque poderia lhe causar consequências terríveis. E por isso, então, ele pediu para os atores decorarem o texto e depois destruir qualquer evidência do mesmo. Então, uma coisa muito importante da peça é uma parte, né, que ele foi traduzida erroneamente de ser ou não ser, eis a questão. A peça trata do combate à corrupção. Então, a tradução correta seria agir ou não agir, eis a questão. Quando você ouve essa frase, agir ou não agir, eis a questão, torna-se claro a peça. A peça fica interessante, fica inteira, fica sólida, né? Torna-se compreensível. Se você ficar naquele ser ou você não entende nada. Isso é um problema do Brasil. Né? Por exemplo, eu fazia discussões sobre as cartas de São Paulo, né? E sempre fazia uma piadinha de começo. Né? O pessoal ria e tinha um amigo meu que ria muito. Né? E um dia eu perguntei para ele, você entendeu a piada? E ele falou, não. Mas eu me senti tão inteligente quando eu ria, né?
Então, isso é um negócio. A pessoa não entende, no Brasil, a pessoa não entende, não quer se ridicularizar, não quer ser passada por burro, não entendeu, deixa para lá e continua. E não é assim. Você tem que lutar pelo entendimento das coisas. E Hamlet diz: agir ou não agir? Eis a questão. Esse é o texto correto. Né? E traz compreensão sobre a peça que trata sobre corrupção. E essa é a questão. Diante da corrupção, você age ou não age, tem consequências. Em seguida, ele fala sobre o bobo da corte, né, que quando agredia o rei ficava chateado com ele, ele se fingia de louco e conseguia, com isso, a compaixão do rei. Ele falou, olha, uma boa ideia. Né? E todos os momentos de loucura de Hamlet são basicamente apropriados para o momento. Né? Por exemplo, ele mata Apolônio, né? O Polônio, né? E ao olhar a mãe aterrorizada, ele falava, até que não foi tão mal assim. Aí olhar para a mãe, quando ele olha para a mãe aterrorizada, ele finge ver o pai. Ele finge ter um acesso de loucura. E a mãe fala, ai, coitadinho do meu filho louco. E tem a compaixão. Então, a loucura em Hamlet, né, é proposital. Né? Não é uma loucura gratuita. Vamos fazer então o terceiro aspecto e encerrar. Vamos imaginar, né? A gente está discutindo um texto muito antigo, né? Sobre certos prismas, né? Impondo algumas opiniões, algumas narrativas. Eu não posso afirmar que nenhuma delas seja correta, né? Mas é interessante discutir essas narrativas porque isso faz nos desenvolver quem nós somos, quem é a nossa sociedade e como melhor compreender o mundo à nossa volta. Essa é a intenção de todas essas palestras. Então, uma terceira opção. Imagina só que você é o William Shakespeare, você vai numa reunião, a pessoa assim, olha, a gente tem que mudar a situação, os sacerdotes são corruptos, o rei são corruptos, os nobres são corruptos, vamos agir, Shakespeare, não vamos ficar só na palavra, vamos agir. Aí Shakespeare, né, dava aquela desabafa, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ensinar Hamlet, venha assistir, depois a gente conversa. Aí a pessoa assistia a peça e Shakespeare falava, olha, a minha loucura vai até o teatro e não além. Porque se eu for além do teatro, vão me matar e o que vai restar vai ser apenas o silêncio. Por isso, eu não vou participar. A minha participação é no teatro e apenas lá. Certo? É uma historinha que eu conto só para você entender o ambiente das coisas que estavam lá e qual é uma possível interpretação desse texto nunca escrito. Né? E finalizando, né, William Shakespeare morreu, 3 anos depois, como Cristo, Hamlet ressuscita dos mortos e está no meio de nós até hoje. Né? Foi reescrita, foi reconstruída a peça através do testemunho dos seus autores. Curioso ou não, é interessante ou não, está interessado em fazer um espetáculo de Hamlet? Então, entre em contato, quer produzir, vamos falar, vamos em frente. Põe aí nos comentários e até mais. Tudo de bom.